Dando início a mais um programa Contrato Social Podcast e hoje com a nossa convidada especial, Paula Faria, que é CEO da Necta, uma das principais articuladoras do ecossistema de cidades inteligentes no Brasil. Paula, seja muito bem-vinda ao nosso programa Contrato Social. Obrigada, para mim é uma honra estar aqui contigo e tenho a agradecer aqui a satisfação de a gente poder compartilhar algumas ideias que nós já tivemos o privilégio de conversar fora desse fórum aqui, desse podcast. Agora a gente vai poder espalhar essas nossas ideias, né? Paula, conte um pouco para os nossos telespectadores. Aqui a gente tem empresários, tem estudantes, tem pessoas curiosas e querem saber como é que funciona a Necta, qual que é o trabalho dela em diversas áreas. Eu participei com você num evento no Amazonas, aqui em São Paulo, temas de infraestrutura, temas de mobilidade urbana. Como é que funciona esses grandes eventos realizados dentro do Brasil? Então, mas a gente tem duas plataformas hoje, né? Eu empreendo desde os 20 anos, então foi uma evolução dessa carreira empreendedora. E hoje a gente tem dois grandes negócios, duas grandes plataformas. Uma que se chama P3C e uma que se chama CSC. P3C destinada a projetos de infraestrutura, né? Olhando para PPPs e concessões. E o CSC, que é destinado para os ecossistemas de mobilidade urbana, cidades inteligentes e GovTech. Então, nós temos, dentro dessas plataformas, como principal pilar, o evento nacional, que é tanto num negócio quanto no outro, tem o maior encontro de cidades inteligentes e o maior encontro de infraestrutura. Mas a gente também realiza uma série de reuniões. Então, tivemos aí o convite de fazer em Manaus. Então, nós iniciamos as nossas reuniões estratégicas municipais o ano passado em Manaus, o seu convite, então foi uma honra estar lá contigo, né, com o deputado e também um encontro com o governador, e reunir também o ecossistema para discutir cidades inteligentes e sustentáveis, no caso. Então, a gente faz diversas reuniões e a gente também tem uma série de premiações, ranking, selos e outros reconhecimentos que são todos gratuitos para cidades e para negócios dentro que oferecem soluções para cidades. Temos o maior portal de cidades inteligentes do país e com essa plataforma, que é basicamente de comunicação, mídia e eventos, o nosso propósito é fomentar o ecossistema de cidades inteligentes para levar mais qualidade de vida para as pessoas. E funciona a mesma lógica para o nosso projeto, que é o P3C, que é a plataforma de PPPs e concessões. Também eventos, cursos, certificação, enfim, uma série de ofertas aí para esse desenvolvimento. Fala um pouquinho, como é que você, na sua atuação, que atravessa a tecnologia, gestão pública, infraestrutura e cidades inteligentes, em que momento da sua trajetória você percebeu que esses temas precisavam ser tratados de forma integrada? Quando eu comecei a trabalhar com infraestrutura, eu comecei a trabalhar no setor de aeroportos, né? Logo no início das concessões dos aeroportos. E eu percebi uma coisa que é meio óbvia, né? As pessoas não conversam. Uhum. Né? E nos negócios acontece também. Então, hoje, a evolução desse meu entendimento traduzido para os meus negócios é conseguir fazer com que diferentes atores dialoguem para conseguir juntos uma solução comum para problemas complexos. Uhum. Então, é basicamente isso, né, de uma forma mais simplificada, o que a gente foca em fazer. E, Paula, na sua experiência, o que mais mudou na forma como o Brasil pensa cidades e políticas urbanas, né? Você já tem feito um trabalho nesse período. Você acha que mudou essa visão para a gestão e a política brasileira em relação às cidades inteligentes? Sim, mudou muito, mas ainda tem muito por fazer, né? Se a gente vai pensar que são 5 mil municípios, a gente viu nesses últimos 10 anos que nós trabalhamos com o tema uma mudança significativa de algumas cidades, porque elas perceberam, e isso é bem interessante, né, Tomás, que quando elas trabalham com indicadores, elas conseguem melhorar
de fato, porque elas estão analisando de uma forma transversal, porque cidades inteligentes inevitavelmente passa por todas as secretarias, a decisão precisa ser colegiada, ela precisa ter essa questão mais holística, né? E eles percebem que o resultado, eficiência, a produtividade, a qualidade aumenta muito. Então, na medida que eles vão avançando nisso, começam a trabalhar por evidências, né, com os indicadores, começam a trabalhar política pública baseada em evidência, que é o que a gente prega, eles veem um resultado direto disso, e outras prefeituras começam a entender que uma prefeitura irmã que está tendo um bom resultado, ela pode ter o mesmo. Então, o que ela está fazendo? Ela está trabalhando de uma forma integrada, com números, indicadores e essas evidências para melhorar o que de fato precisa ser melhorado. Paula, conte um pouquinho dos grandes eventos do ano passado. Você iniciou no Amazonas, em Manaus. Como é que é a experiência de estar no Amazonas, como também em outras cidades do Brasil, né? Manaus é uma coisa, a gente vê que o Brasil tem uma diferença cultural em diversas áreas, a população, o próprio desenvolvimento da cidade. Como é que é você fazer os eventos nesses lugares e, ao mesmo tempo, ver as diferenças locais? O Brasil é incrível, né? A gente conseguir ver essas diferenças das regiões, da cidade, dos territórios. Eu costumo dizer que não existe uma cidade melhor, né? Todas têm as suas características e todas podem melhorar, todas podem se tornar mais inteligentes, respeitando essas questões locais, respeitando a maturidade, respeitando a cultura local. E foi muito rico para a gente. Foi muito rico para a gente participar desta discussão e perceber, Tomás, que tem muita gente boa nesses ecossistemas querendo fazer acontecer, querendo promover essa mudança. E a gente quer isso, se conectar com essas pessoas que querem promover essas mudanças, ajudá-las a pensar nisso, levar a organizações que tenham soluções, promover essa discussão para a gente chegar lá, né? No final, a gente conseguir também acompanhar essa melhoria contínua na medida que eles vão se apropriando desses conteúdos, na medida que eles vão se capacitando, porque no final se trata muito disso, para conseguir fazer melhores projetos. Paula, conte um pouquinho desse próximo grande evento que será em São Paulo, no Centro de Convenções Frei Caneca, que teremos grandes palestrantes, teremos também o pessoal da Comissão de Infraestrutura da OAB, que fará uma palestra também no seu evento. Como é que é esse evento de parceria público-privado e concessões? O P3C, né, PPPs e concessões, é um evento que nasceu em 2021 com a B3. A B3 é uma parceira que anda de mãos dadas conosco. E o nosso propósito é promover um ambiente seguro para investidores, sempre trabalhando com a questão do ESG, né? Então, a gente entender que é necessário fazer projetos que sejam sustentáveis, que tenham uma boa governança e que sejam economicamente viáveis. Então, a gente olha sempre para essa questão. E então, a gente discute tanto temas verticais, né? Portos, aeroportos, então transporte, meio ambiente, saneamento, resíduos, PPPs sociais, educação, saúde, e também temas transversais, que aí entra, então, a participação da comissão, né? O Maurício Portugal é um parceiro importante nosso. Teremos a honra de ter você também como palestrante ao nosso evento. Nós reunimos mais de 200 palestrantes das 3 esferas, então dos ministérios, agências reguladoras, Estado e município, os grandes consultores, bancos de investimento, fomento, enfim. Reúne realmente todo o ecossistema que discute esse setor, que é tão importante para o nosso país, né? Porque, afinal, sem infraestrutura, o país não se desenvolve. Então, é lá que muitas das transformações do nosso Brasil acontecem. Verdade. Paula, aqui a gente tem um bloco especial que você pode indicar um livro, um filme ou um documentário para os nossos telespectadores. Mas você faz isso aqui no nosso segundo bloco e eu vou pedir para que a produção solte a vinheta. Retornando ao nosso programa Contrato Social Podcast e hoje com Paula Faria para falar de cidades inteligentes. Paula, agora em relação ao um filme, ao documentário, algum livro, você poderia indicar e recomendar aqui aos nossos telespectadores? Bom, eu vou recomendar 2 filmes que eu acho que muitos dos nossos telespectadores já devem ter assistido, mas é muito mais pelo fato de que
traz muito orgulho para mim ser brasileira. Eu sou muito orgulhosa de ser brasileira. E eu fiquei muito feliz de a gente ter tido aí Ainda Estou Aqui, um filme que foi indicado ao Oscar, ele levou, e agora, com uma distância muito curta, a gente já está no próximo ano aí do Oscar, e com o Agente Secreto novamente indicado. Então, acho que vale a pena nós brasileiros valorizarmos aí a nossa produção também de cinema, e ficamos felizes aí de estar sendo reconhecido e conhecido no mundo todo a partir desses filmes. Paula, quando a gente fala de cidades inteligentes, smart cities ou cidades do futuro, muitas vezes o debate fica em abstrato, né, para algumas pessoas, as pessoas que não conhecem o termo. Para você, qual é o critério que define se uma cidade está de fato evoluindo, independentemente do seu tamanho e do seu orçamento? Nós partimos da afirmação que não existe cidade inteligente em nenhum lugar do mundo. É uma utopia e a gente persegue a utopia. Cidades são ambientes complexos que nunca vão conseguir oferecer na sua totalidade os serviços ou o que o cidadão espera, exatamente por ser esse ambiente complexo e também porque as pessoas esperam coisas diferentes. Partindo desse princípio, o que a gente prega é as cidades precisam perseguir essa utopia, né? Então, como é que eu consigo melhorar em todos os aspectos que uma cidade inteligente engloba, porque é bem amplo, e eu consigo medir e entender o que as pessoas da minha cidade esperam. Porque muitas vezes a gente acha que o cidadão de uma determinada cidade espera que se tenha um determinado serviço e, na verdade, ela espera um outro. Uhum. Então, como é que eu consigo equilibrar isso e levar o que, de fato, as pessoas esperam? Então, a cidade inteligente para a gente é essa. É que o prefeito, o gestor, ele está conectado à expectativa do cidadão. E ele trabalha para atender essa expectativa, em todos os sentidos. Isso, sim, é uma cidade inteligente. Paula, falando de cidades inteligentes, governança, tecnologia e futuro, e analisando o ranking Connected Smart Cities, vemos que cidades médias vêm se destacando em inovação urbana. O que explica esse movimento? As cidades grandes têm mais dificuldade em trabalhar em determinados temas, exatamente porque São Paulo, por exemplo. São Paulo são muitas cidades dentro de uma mesma cidade. Sim. Fica muito difícil de conseguir, às vezes, trabalhar. Uma população muito grande. Muito grande. Então, as cidades médias e pequenas, elas são mais ágeis para conseguir implementar soluções e conseguir já ter resultados práticos dessa implementação. Então, a gente entende que um pouco esse cenário está relacionado a essa agilidade das cidades médias e também da gente perceber que existe um interesse maior das cidades. Antigamente as capitais estavam mais conectadas com a ideia de cidade inteligente. Agora a gente vê que as cidades pequenas e médias entendem que esse conceito é um conceito aplicado a qualquer cidade. Então, a partir desse interesse e o início de um trabalho para implementação, a gente começa também a ver mais resultados nesse porte de cidade. Paula, na sua avaliação, por que ainda existe tanto receio, especialmente da opinião pública, quando o tema é concessão ou parceria com o setor privado? Falta de informação e de entendimento de como funciona uma parceria. Uma parceria com o privado, ela precisa respeitar algumas questões, né? Então, precisa ser um contrato bem feito, que preserve o serviço para o cidadão, que ele consiga manter o patamar de custo daquele serviço, dependendo do que está sendo oferecido. Então, a base de uma boa concessão é um bom contrato. E a gente vê aí muitas concessões muito bem sucedidas e algumas, e são poucas, que não deram tão certo ou que precisaram de um reequilíbrio ou de alguma questão assim para funcionar. A parceria público-privada, ela funciona como qualquer outro negócio, assim como o público, quando ele mesmo faz a gestão, e muitas vezes ele tem dificuldade em entregar aquele serviço. Então, o privado, um bom contrato, bem equilibrado, que você consegue entender as partes e prever todas as questões que precisam ser previstas, todos os imprevistos que podem acontecer ao longo de um contrato de 30 anos. De longo prazo? De longo prazo, normalmente 30, 40, Sim. 20, enfim. A gente entende que
é isso, a base desse contrato que vai determinar que a concessão... E aí a gente também tem uma falta de entendimento de como funciona. As pessoas, de forma geral, elas têm muita dificuldade em entender o que é concessão e o que é privatização. Está privatizando tudo. Não é uma privatização, é uma concessão. Uhum. Então, eu acho que falta realmente informação e entendimento. As prefeituras, aí falando de prefeitura, mas as concessões existem em todas as esferas, quando bem estruturada, ela ganha muito ao conceder para o privado alguns ativos, porque vai administrar melhor, vai trazer mais recursos para a prefeitura e vai trazer um serviço melhor para a ponta. Paula, olhando agora para o futuro, para os próximos 10 anos, qual decisão que gestores públicos precisam tomar agora para não comprometer o futuro das cidades brasileiras? Essa é uma resposta que a gente sabe que o político precisa pensar com cabeça de política pública e não partidária, né? Essa história, e é muito complicada, porque essa história do que dá voto e o que é bom a médio e longo prazo não necessariamente são duas decisões que andam juntas, né? Infelizmente, os nossos políticos tomam decisões olhando para a próxima eleição. Então, acho que o que muda, acho que o que precisa mudar no nosso país são decisões de médio e longo prazo e que bons projetos e boas decisões se tornem políticas públicas para que a gente não desconstrua e construa dependendo de quem vai ser eleito na próxima eleição. Então, acho que é isso que a gente precisa. Paula, a gente está aqui quase no fim já do nosso programa, mas antes disso, te deixar a oportunidade de fazer as suas considerações finais. Bom, para quem tiver interesse, então falando aí com quem está assistindo, quem tiver interesse de participar das nossas iniciativas, da plataforma CSC, o site é www.connectedsmartcities.com.br. Temos muitas iniciativas gratuitas para quem trabalha nesse setor e que pode ali tanto aderir a um Call for Paper, se inscrever para algum prêmio ou para algum selo, então vale a pena dar uma olhada para quem trabalha nesse setor. Já em PPPs e concessões é o www.p3c.com.br, que também tem várias oportunidades. E eu já aproveito para convidar vocês para participar do P3C, que vai acontecer dia 23 e 24 de fevereiro, agora, daqui 3 semanas, no Frei Caneca, em São Paulo. É isso. Pessoal, obrigado pela participação de vocês até esse presente momento e aqui agradecer Paula Faria, que é a craque de Cidades Inteligentes, CEO da Necta. Muito obrigado pela sua participação, Paula. Obrigada a você, uma honra. Até a próxima semana, pessoal.